Parece ser um tema cada vez mais comum e cada vez mais relevante, esta moda de youtubers a fazerem filmes. Já teríamos visto isto com Rogue Elements de Will Jordan ou Shelby Oaks de Chris Tuckman, sendo que este último até foi lançado nas salas de cinema. Mas como é que ambos saíram? Well, we're waiting. Bem, digamos que há uma razão muito clara pela qual eu prefiro criticar filmes ao invés de fazê-los. Portanto, escusado será dizer que eu não tinha interesse nenhum em ver Iron Lung do Markiplier, um filme escrito, realizado, produzido e estrelado pelo youtuber, baseado num pequeno jogo indie de 2022 com o mesmo nome. Eu conheço o Markiplier desde os meus tempos de escola, quando eu preferia ver os vídeos dele ao invés de fazer trabalhos de casa, mas confesso, eu não fazia ideia do que era Iron Lung e por isso tive que fazer a minha pesquisa antes de ir completamente às moscas ver este filme. E ainda assim, o resultado foi muito melhor do que eu alguma vez poderia imaginar. Com apenas 3 milhões de dólares de orçamento e quase zero marketing, Iron Lung já fez cerca de 31 milhões de dólares mundialmente, e isto é quase como um murro direto na cara de Hollywood. Porque se um filme indie feito por um youtuber consegue isto, então as grandes produções estão absolutamente fodidas e eu vou saborear cada segundo dessa inevitabilidade. It's Hollywood, baby. Shut up, bitch! A sinopse segue exatamente a mesma história do jogo. Num futuro distante onde a humanidade colonizou o espaço, todas as estrelas e planetas habitáveis simplesmente desapareceram. Mas como é que isso aconteceu? Não sabemos. Então, numa tentativa desesperada de encontrar respostas para este acontecimento, os poucos seres humanos que restam encontram uma lua com um oceano de sangue e acreditam que a resposta para este fenómeno está no fundo desse oceano. Mas o porquê dessa ideia de que a resposta para os segredos do universo está no fundo de um oceano de sangue? E de onde é que apareceu esse sangue? Olha, não penses muito nisso e aceita só. Portanto, a reação lógica não é vamos ficar longe disto, mas sim mandar para lá um condenado numa lata de sardinhas submersível para ver o que acontece. It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. Entra o nosso protagonista, um criminoso cuja alternativa é apodrecer na prisão ou meter-se num submarino chamado Iron Lung, sem janelas, sem apoio real e praticamente sem hipótese de voltar vivo. A missão? Mapear o fundo desse mar vermelho, tirar fotografias com uma máquina de raio-x e... bom, rezar para que nada repare que ele está lá em baixo. E eu acho que já todos nós sabemos o resultado dessa expectativa. Não há equipas de resgate heroicas, não há capitães inspiradores nem discursos motivacionais. Só um homem, um scanner rudimentar e a crescente sensação de que o universo está a olhar de volta para ele e não está satisfeito. Se alguém me dissesse há uns anos atrás que um filme escrito, produzido, realizado e estrelado por um youtuber seria mais competente do que metade do cinema de ficção científica atual, eu teria rido, pedido o contacto do dealer e seguido com a minha vida. Mas, no entanto, cá estamos nós com Iron Lung. Vamos ser honestos. Muita gente foi ver este filme à espera de embaraço alheio. E depois levam com uma performance minimalista, controlada e genuinamente melancólica. Ele não tenta ser o herói, não tenta ser cool e não tenta ser carismático à força. Ele simplesmente existe naquele espaço miserável. E isso é o que torna tudo tão perturbador. Markiplier entra nesta experiência como se estivesse a conduzir um carro velho sem travões. Sabe que pode dar merda a qualquer momento, mas tem a confiança suficiente para manter as mãos no volante. Para um gajo conhecido por gritar para uma webcam enquanto joga Five Nights at Freddy's, a sua performance é surpreendentemente contida e assustadoramente humana. Não há caretas de thumbnail nem exageros dramáticos. Só existe um homem cansado e arrependido e completamente fodido pela situação em que se meteu. O filme raramente sai do submarino e mesmo quando sai, nunca te dá conforto visual. Não há paisagens espaciais bonitas nem cinema porn. Tudo é apertado, abafado e desconfortável, quase como se o próprio filme estivesse a respirar mal. Isto não é acidente, mas sim design. Cada rangido melancólico, cada vibração de casco, cada segundo de silêncio absoluto faz-te sentir como se estivesse a ser enterrado vivo, só que debaixo de um oceano de sangue. O filme entende algo que Hollywood parece ter esquecido. O terror não precisa de explosões, monstros em CGI ou discursos inspiradores sobre a condição humana. Basta apenas um submarino minúsculo, um oceano de sangue e a certeza crescente de que não deveríamos estar ali. A claustrofobia aqui
aqui não é um truque barato, mas sim o próprio coração do filme. O argumento mantém-se bastante simples, não há explicações científicas idiotas, gráficos holográficos inúteis ou personagens a despejar lore como se fossem PDFs ambulantes. O mistério do oceano de sangue permanece inquietante precisamente porque não é mastigado pelo espectador. Iron Lung percebe que o verdadeiro terror vive essencialmente do que não vês. O som do submarino a pressionar, o scanner a desenhar o fundo do submarino linha por linha, o silêncio pesado lá fora, tudo isto cria uma tensão que nenhum monstro de CGI consegue replicar. É por isso que quando algo finalmente acontece, dói, não visualmente, mas sim psicologicamente. Vale também a pena falar de algo que à partida poderia ter sido um desastre. O filme pega num jogo que dura cerca de 40 minutos e estica essa premissa para quase 2 horas. Noutra produção, isto teria resultado em cenas vazias, enchimento narrativo e tédio disfarçado de atmosfera. Aqui, curiosamente, acontece o oposto. A duração mais longa não parece forçada, muito antes pelo contrário, ela amplifica a ansiedade. Quanto mais tempo passamos dentro daquele submarino, mais sentimos o peso do isolamento, o desgaste psicológico do protagonista e a sensação crescente que algo está lá fora cada vez mais perto. Em vez de diluir a tensão do jogo, o filme conseguiu aprofundá-la. Agora imagina por um segundo se isto tivesse sido feito por um grande estúdio. Tínhamos 3 personagens a mais só para meter piadas, um cientista a explicar tudo em voz alta como se estivéssemos numa aula de física para crianças, um monstro totalmente renderizado por CGI a saltar para a câmara e um final esperançoso com uma música genérica de trailer. Ao invés disso, temos silêncio, risco, desconforto e cinema de verdade. O final é brutal, frio e absolutamente coerente com o tom do filme. Não te dá conforto, nem te dá respostas fáceis e acima de tudo não te trata como um idiota. Algo raro nos dias de hoje. No final de contas, Iron Lung prova que não é o orçamento que faz o filme, mas sim a sua visão. E ironicamente, um youtuber conseguiu entregar algo mais tenso, mais inteligente e mais bem realizado do que muita grande produção que nos tenta vender espetáculo ao invés de cinema. Poucos filmes são perfeitos e Iron Lung não é exceção. Mas acima de tudo, é honesto, é ousado e respeita o seu espectador. Se um youtuber conseguiu fazer isto com migalhas comparado a Hollywood, então talvez o problema não seja dinheiro. Porque este filme prova que menos orçamento e mais competência é tudo o que precisas. E talvez o grande problema seja simplesmente a falta de coragem.